Pronto. Começamos a gravar aqui, né? E vou apresentar aqui o slide. Então, como vocês sabem, essa webconferência ela é gravada, né? E caso alguém tenha algum impedimento quanto ao fato, é sugerido que sejam evitadas manifestações por chat, voz ou imagem, visto que as mesmas ficarão registradas e podem ser eventualmente publicizadas para fins educacionais. Esse momento síncrono, bem como a mídia gerada e disponibilizada como resultado, são de caráter estritamente pedagógicos, com vistas à organização e à efetivação do processo de ensino-aprendizagem. A utilização deste material ou de subprodutos advindos do mesmo, de forma distinta, descontextualizada e indevida, é passível de responsabilização de acordo com o prescrito no Código de Ética e Disciplina do Corpo Docente. Então, o tema de hoje, a gente vai falar, dando continuidade à questão das migrações e de população no geral, a gente vai falar mais um pouco sobre migrações internacionais e diversidade cultural, tá? Então, é complemento da aula que está lá no AVA, né, no YouTube, da aula anterior, e a gente vai focar um pouco mais na questão das migrações, tá? O conteúdo também tem no livro de vocês, de um modo diferente, às vezes não com a mesma palavra, vem com conteúdo, porque eu sempre complemento aqui com mais alguma coisa, com reportagens, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre migrações internacionais, pontes e muros, e a diversidade cultural do mundo. Né? Então, é um conteúdo da parte de demografia e população, que é o assunto que a gente está tratando nesse bloco. E aí, quando a gente fala de migração, principalmente internacional, que está muito na mídia, então é um assunto que está sempre... sempre recorrente, né? Está sempre sendo mostrado, tanto coisas positivas, mas muito mais negativas, principalmente, né? E aí a gente precisa entender, de fato, qual a razão dessa migração, né? Porque ninguém migra à toa, não é? Né? Tem sempre um motivo, seja econômico, social, e as migrações por motivos econômicos, principalmente nesse período que a gente está vivendo, ela é muito significativa, né? Ela é das motivações maiores, são as migrações por motivos econômicos, como a gente vê ali na parte da Europa, ali entre África e Europa, naquele ambiente, né? Naquela parte ali geográfica, eles se arriscam em pequenos barcos e tudo mais. Alguns pela razão econômica, porque o país está devastado, e com a pandemia isso piorou, né? A questão econômica de vários daqueles países que já eram pobres ficaram mais pobres. E a gente também tem os refugiados por motivos religiosos e políticos. Então, o seu país está em guerra, ele não vê sentido de ficar, ele tem medo de morrer. Então, ele procura uma alternativa de sair. E muitas vezes ele vai pela migração ilegal. Então, assim, dentro das migrações existem as migrações legais, que aí você entra, o governo tem consciência de que você está entrando, você está com um propósito lá, está legalmente com seus documentos, mas a gente tem muito a migração ilegal, né? E aí isso está sendo um dos grandes desafios da humanidade nesse período agora que a gente está vivendo. Então, ainda em relação à migração por motivo econômico, né? A gente tem um problema muito grande em relação aos países ricos e desenvolvidos, porque eles têm chamado a atenção de muitos desses imigrantes, como eu falei nessa parte da Europa. A gente vê muitos imigrantes saindo da África ali pelo Mediterrâneo e tentando chegar na Europa, naquelas ilhas, pela Espanha, ali sempre pelo Mediterrâneo, né, tentando chegar, né, por ali. E isso é um problema humanitário, tem várias organizações internacionais que ajudam nesse sentido, de dar apoio, mas depois devolver a pessoa, né, para lá, porque ela está tentando entrar de forma ilegal. Mas tem uma responsabilização também desses países ricos, porque a maioria desses países desenvolvidos, principalmente da Europa, eles durante muito tempo colonizaram a maior parte dos países que hoje são subdesenvolvidos e pobres, e deram independência desses países e deixou ao Deus dará, né? Então, sem renda, sem condições de crescer, com um governo autoritário, muitas vezes, que entrou depois, que deixou de ser colônia. Então, assim, tem uma responsabilização também dos países ricos na procura dessa migração, né? A gente não deve encarar só como culpa dos países subdesenvolvidos que saem para procurar trabalho fora e tentam imigrar. Por que eles tentam imigrar?
dessa maneira, né, de forma ilegal. Tem uma razão por trás, uma responsabilidade também desses países ricos. É uma coisa a se pensar, né? Um outro tipo de fuga que a gente está vendo, né, de migração, que aí vai pela parte legal, é a fuga de cérebros, que já tem várias reportagens e tudo mais, que são de pessoas que estão em países em desenvolvimento, emergentes, como o Brasil, por exemplo, entre outros, que são pessoas muito especializadas, que têm uma educação alta, tecnológica, especializada, pessoas com mestrado, doutorado, e que não veem oportunidade no seu país de crescer. E aí o que acontece? Como elas têm uma educação muito boa e são profissionais com potencial muito bom, esses países de fora oferecem bolsas, oferecem oportunidade de trabalho para que esses dos países emergentes vão para lá. Então, os países desenvolvidos, quando falam assim, tá procurando trabalhador, tá faltando gente. Tá, mas é dessa gente especializada, eles não querem qualquer um. E aí você consegue legalmente fazer essa migração nesse processo. Então, a gente está tendo, principalmente no Brasil, já tem uns anos, essa fuga de cérebros, ou seja, pessoas que são formadas no Brasil, com investimento das universidades brasileiras e tudo mais, mas que não vem aqui uma oportunidade de ficar e fora conseguem uma oportunidade de trabalho, principalmente na área de TI. Né? A área de TI é uma das áreas que está sendo mais procurada fora, porque eles têm pouco contingente de pessoas formadas e os países desenvolvidos, eles têm uma taxa de natalidade muito menor que a nossa. Então, tem pouca gente para trabalhar, né, nessas áreas especializadas. Então, quando eles acham essas pessoas em outros países, eles incentivam que elas vão lá e aí eles vão dar condições de vida, trabalho, um bom salário em outro país, tá? Aí, voltando para a migração agora, por motivos religiosos e políticos, que aqui não são pessoas especializadas, são pessoas que estão só fugindo, tentando arranjar um jeito de não morrer. A gente tem a questão dos refugiados, que a gente falou, e os também tem dentro, às vezes, do mesmo território, né? Os deslocados internos, né? Que aí a gente fala que aí é dentro do mesmo país, é uma migração nacional. Como a gente falou, as migrações por motivos econômicos vai principalmente pela falta de emprego e subdesenvolvimento, é a razão que as pessoas procuram. E os países mais procurados são os Estados Unidos, né? Acho que é bem falado ali, tem até um muro, né? Entre o México e os Estados Unidos, como uma forma de barrar. E outro lugar também muito procurado são os países da União Europeia, né? São os dois mais conhecidos, mas não que em outros não aconteça. E aí, quais os problemas da imigração dos países ricos? Né? Essa imigração ilegal que a gente vem falando, que aí o que acontece? Dentro desses países subdesenvolvidos, há grupos criminosos que traficam as pessoas, né, dizendo, você paga tanto, e aí você vai conseguir uma vida maravilhosa nos Estados Unidos e tal, enfim, e na realidade não é. Então essas pessoas ganham dinheiro aqui, por exemplo, no Brasil ou outro país subdesenvolvido, para levar essas pessoas de modo ilegal para esses lugares. E muitas vezes essas pessoas morrem no caminho, enfim, mas muita gente se submete porque não vê outra alternativa. E aí tem muita gente ganhando dinheiro com esse tráfico de pessoas. Isso é crime, tá? Outro problema com a questão da imigração nos países ricos é a questão da intolerância, discriminação e racismo. Então, muitos desses imigrantes não são bem vistos, principalmente os ilegais, porque eles chegam de forma para pegar o trabalho, né, dos lugares, entendem assim, tá pegando o trabalho de quem é de lá. Então, tem uma xenofobia muito forte, a xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, né, a quem é de fora, que é um tipo de discriminação por você ser só daquele país ou daquele lugar. Xenofobia também pode ser interna, por exemplo, aqui no Brasil. A gente vê muito a questão do sul, sudeste, norte e nordeste, tem um preconceito muito grande, a xenofobia também, deixa de ser dentro da própria região, tá? Então, xenofobia é essa aversão ao de fora, eu diria mais do que só o estrangeiro, ao que é de fora. E aí a gente tem algumas organizações, por exemplo, os skinheads, que aí é um problema maior, porque é questão de violência mesmo, né? Então, eles têm atos violentos, é uma organização neonazista, que tem a sua fundação na Alemanha, mas a gente vê muito nos Estados Unidos também, em outros países desenvolvidos, que eles dizem de sangue puro, então qualquer pessoa que é de fora é para ser morta, né? Então aí a gente já passa por uma questão da violência.
A fuga de cérebro, que eu falei lá para vocês, né? Então, os países desenvolvidos estão disputando os melhores pesquisadores e cientistas desses países em desenvolvimento, são os emergentes industrializados, né? Como o Brasil, que já que não tem mercado aqui, então eles dizem, ó, eu te dou qualidade de vida aqui, vem trabalhar para mim, você é muito bom, tipo, eu não gastei nada com você e você é um ótimo profissional, então venha para cá. Isso eles têm interesse, os países de fora, nesse tipo de profissional. Então, muitos profissionais dos países subdesenvolvidos são cobiçados, né, pelos países ricos, com a oferta de melhores salários e condições de vida. O Brasil é um desses casos, que conta com um grande número de cientistas bem conceituados e já está sofrendo baixa nas suas equipes de pesquisa. Tem um dado até da USP, de uns 2 anos atrás, que o contingente de pesquisadores que tem saído daqui, de professores e pesquisadores da própria USP mesmo, eles tiveram um recorde de pedido de demissão e exoneração em 2018, acho que é 2019, porque eles veem melhores oportunidades, que a questão não é só o salário, né? É dar condições de pesquisa. Um pesquisador, ele além de, obviamente, querer ter o seu salário, mas ele também quer que a universidade dê condições de pesquisa, tenha investimento. E isso fora é muito grande, e aqui não está tendo. E a gente está tendo um ataque muito sério contra as universidades, os institutos federais, enfim, já tem um tempo, a gente não está recebendo verba, a verba que está chegando é pouca, cada ano cortada, isso não incentiva ninguém a ficar, né, quem é pesquisador, e, enfim, e quando vê oportunidade fora, vai embora. E isso é ruim para o país, porque a gente acaba não desenvolvendo, e o que dá dinheiro não é só soja, trigo, café, ou seja lá o que for, é pesquisa, né, pesquisa em tecnologia, e a gente está perdendo esses profissionais. Então, se tiverem interesse, vocês podem ver, tem várias reportagens. Essa é uma da BBC Brasil, e os doutores que preferiram deixar o Brasil para continuar pesquisas em outro país, e aí não tem como a gente julgar, porque ninguém vai ficar aqui tendo potencial e não sendo usado, então realmente vai embora. Outro tipo de imigração que a gente já falou, né, dos refugiados e também questões religiosas, né, fugitivos de guerra, de perseguição de sua pátria, e pessoas dos deslocamentos internos, que sofrem perseguições ou ameaças dentro do próprio país, né, sem contar com a proteção governamental, e aí eles saem de uma região para outra. Isso não tem tanto aqui no Brasil em relação à questão religiosa e política, mas em relação à questão econômica, né, dos deslocamentos aqui internos no Brasil, que a gente vai ver numa aula mais à frente. Em relação a essa questão dos refugiados, e aí a gente vê a importância e o contingente, né? E aí as Olimpíadas esse ano, elas tiveram 29 atletas de 10 países, né? Que foram para lá, então eles configuram a equipe dos refugiados, eles não representam um país, eles representam os refugiados, né? Desculpa. Então, alguns da Síria, né? Que tem muito conflito, mas tem pessoas de vários países, e aí a primeira participação da equipe nas Olimpíadas foi lá em 2016, né? Então, a gente vê que isso realmente está sendo colocado em xeque, o que anos atrás a gente não tinha essas equipes de refugiados, por exemplo, em Olimpíadas, e hoje a gente já tem um olhar mais humano para essas pessoas em desinclusão, né? E o outro ponto da aula, o segundo ponto, é em relação à diversidade cultural do mundo, né? Então, a gente tem muitas raças e etnias, mas a gente também tem muito problema com racismo. A gente tem uma diversidade cultural muito grande e tem que ser respeitada, né, sem preconceitos. Em relação à língua também, em relação à religião. Então, a gente vai começar com a diversidade cultural em relação à raça e etnia, né? Então, a gente tem uma divisão tradicional, basicamente, da demografia para identificar qual a raça. A tradicional é branco, negro e amarelo, só que isso tem mudado com o tempo, porque com a miscigenação, né, das pessoas, não existe só mais esses 3 tipos, né, tudo bem misturado, principalmente do Brasil, um país que recebeu imigrantes de vários lugares no século retrasado, enfim. E aí atualmente a gente não tem como dizer lá como os skinheads que falam da raça pura. É muito difícil hoje no mundo ter uma raça pura, porque todo mundo já se misturou, né? Principalmente com esses deslocamentos por migrações há séculos, né? Então não existe raça pura, por mais que alguns grupos queiram falar disso, né? Isso é em relação à raça, né? Mas é em relação à etnia.
é mais relacionado, quando a gente fala raça e etnia, a etnia é mais relacionada aos laços dos grupos unidos por identidade cultural, então não é só a questão da cor da pele e tudo mais, mas sim da sua cultura, né, que aí envolve língua, religião, modo de vida, então você se identifica com a etnia indígena, por exemplo, porque na sua tribo tem tais e tais características, né? Então a etnia é mais em relação não só à questão da raça, às vezes inclui a raça, a cor da pele, mas é muito mais em relação ao modo de vida, a religião, a língua, esses traços culturais. Um grande problema que a gente enfrenta ainda é em relação ao racismo, e aí o que é basicamente indívidos que se acham superiores a pessoas de outras raças ou grupos étnicos. A gente tem alguns, eu vou citar aqui alguns acontecimentos históricos, né? Mas aqui no Brasil é muito fácil de achar o racismo, a gente vê na televisão todo dia. Ano passado a gente viu essa questão nos Estados Unidos com the Black Lives Matter, que aí virou um programa, uma disseminação mundial, mas acontece em todo canto, aqui no Brasil são todos os dias. Mas alguns eventos históricos de racismo, que são emblemáticos, é o extermínio de judeus no Holocausto pelo Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem, então, o racismo não é só contra negro, tá, gente? Também tem em outros grupos, e aí a gente vê aqui dos judeus, foi lá no Holocausto. Contra os negros, a gente teve a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que foi bem, que ainda existem alguns resquícios disso aí, que chamam de KKK, né? Aí, que são grupos de extermínio só porque você é negro. Há alguns dos grandes líderes que tentaram combater isso, né? A gente tem o Martin Luther King, se vocês tiverem curiosidade, eu não vou adentrar aqui no que eles fizeram, tá? Porque é mais histórico, mas aqui fica a curiosidade, se vocês quiserem saber a história, o que foi que aconteceu, e do Malcolm X. Na África do Sul, tem bem emblemático assim a questão, né, do racismo, da divisão, e por muito tempo eles viveram com o apartheid, que aí era a divisão no próprio país de quem era branco e negro, lugares que só frequentavam brancos e lugares que só frequentavam negros. Era por lei, era regulamentado por lei esse racismo. Que eu só estou citando porque, como é um conteúdo mais histórico, a gente não adentra tanto na geografia, mas caso vocês tenham curiosidade de entender um pouco mais, vocês podem pesquisar. Outro ponto de diversidade cultural é a questão da língua, né? Que é o que é a língua? São formas de expressão de um povo, né? Então a gente tem as línguas locais e as oficiais, que nem sempre são as mesmas. Alguns países eles conseguem ter duas línguas oficiais, né, ou mais, né, países bilíngues, por exemplo, que é já constatado, né, que é conhecido, é o Canadá, por exemplo. Oficialmente no Canadá, além do inglês, o francês também é reconhecido, porque algumas regiões, né, dali foram colonizadas por franceses e a população fala mais francês que inglês. Então, oficialmente são essas duas línguas, tá? Então, muitas pessoas dentro do mesmo país, você vai encontrar fora, que falam duas línguas facilmente, né, desde criança. E outras oficialmente regulamentadas, como no Canadá. Há outros países, aí já tem os dialetos, que aí não são oficiais, mas que naquele lugar eles falam. A gente encontra muito dialeto na Itália e na França, principalmente nesses países da Europa, nas regiões de fronteira, né, entre um país e outro. Porque aí começa a misturar as línguas, né? Entre Espanha e França também, a gente encontra alguns dialetos que já ficam uma língua diferente, que nem é espanhol e nem é francês, né? E aí são dialetos mais locais daquela região. Não são reconhecidos oficialmente, mas estão lá. Então, é uma diversidade cultural muito grande dentro do mesmo país, né? A língua mais difundida atualmente é o inglês, né? Acho que não é novidade para ninguém. E aí um exemplo bem interessante é, por exemplo, no Emirados Árabes, que teoricamente é o árabe oficial, também uma nação bilíngue, que é o árabe, mas o inglês também é. Então, fala-se, inclusive, o inglês é mais falado do que o árabe. Em Dubai, por exemplo, eles têm mais de 80% da população de fora, quem vai trabalhar lá, normalmente não são residentes de Dubai. Então, a língua predominante é o inglês e não o árabe, né? Até porque a maior parte dos habitantes são estrangeiros. Então, o inglês ainda é a língua que é mais universal, né? Que é mais abrangente. Outro aspecto em relação à diversidade cultural, a gente tem as questões religiosas, as diferenciações. Então, nas civilizações ocidentais, né, a gente tem um predomínio das religiões cristãs, que aí
católicos e evangélicos, mas a gente também tem, em grande quantidade, judeus, né? Não só as religiões cristãs. Agora, nas orientais, que aí é uma coisa que a gente até não tem tanto acesso, né? Aí já são outros tipos de religião, outras formas de expressões religiosas. A gente tem o budismo, o taoísmo, o confucionismo, que a gente nem entende muito, né? A gente acha que é tudo uma coisa só. Hinduísmo, islamismo e religiões animistas, que é em relação à força da natureza. Essas são mais predominantes na África. E falando em África, a gente também tem a questão do candomblé e da Ubanda, que aí é mais no Brasil, assim, essa que a gente tem, né, e que tem muito preconceito, só que é uma base histórica, de onde a gente vem, né, são as nossas raízes, mas tem um preconceito muito grande em relação, principalmente, às religiões mais cristãs, e isso é um problema sério, né, porque a questão religiosa ela não deve ser desculpa para a violência. E também, no Brasil, a gente tem uma expressão significativa do espiritismo, tá? Que está um pouco mais ligada à questão cristã, mas é um pouco mais abrangente. E aí, em relação à linguagem, eu trouxe aqui uma reportagem que é bem interessante, porque pelo menos eu noto, enquanto fora do estado, assim, que muitas pessoas dizem assim, mas no Espírito Santo não tem sotaque, não, aqui a gente não tem sotaque. E aí eu fui pesquisar e tal, e aí a gente encontra nas pesquisas linguísticas que sim, todos os lugares têm o seu sotaque, né? Tem os seus próprios dialetos e as referências. Então, algumas palavras, algumas expressões são dos lugares, né? Então, sim, aí, segundo alguns pesquisadores, sim, o Espírito Santo tem, sim, sotaque. Só que ele é um sotaque que é como está numa região de fronteira, um estado pequeno, mas faz fronteira com diversos estados muito expressivos, o sotaque é um pouco misturado. Então vai depender de cada região. Quem é do sul do estado tem um, do norte, enfim. E aí essa mistura traz, mas sim tem algumas especificidades, principalmente de expressões, né? Algumas expressões que são próprias daqui do estado que você não vai achar em outros lugares. E aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar um pouco em relação a essa questão da linguagem capixaba. Outra coisa, em relação às religiões, né? Então a gente tem, como eu falei, as religiões de matriz africana, como candomblé, enfim, são alvos de 59% dos crimes de intolerância. Então, apesar de eles serem grupos menores do que em relação do que as religiões cristãs, né? No Brasil, por exemplo, mas são os que sofrem mais crimes e preconceito. E isso não é aceitável, né? Então, apesar de representarem apenas 0,2% da população do Distrito Federal, os adeptos das religiões com ligações africanas são os que mais sofrem com o preconceito. 59,42% dos crimes de intolerância, somando todas as religiões, tem esses grupos como alvos. Então, assim, é uma coisa a se refletir e pensar, porque não é tolerável mais ser intolerante. Né? Chega a ser contraditório, mas não dá mais para a gente aceitar como se fosse normal, né? A gente tem que respeitar, por mais que você não seja daquela região, que a gente não acredite, mas a gente não pode impedir que o outro siga a sua fé, né? Cada um com a sua fé e no respeito. Então, eu quis trazer esse ponto porque é um dado muito significativo, né, dos crimes contra essas religiões de matriz africana. Então, acho que é isso por hoje, pessoal, em relação à questão de migrações, né, desse assunto de população. E aí, daqui para a apresentação. E deixa eu só para a gravação.